Olá, muito bom dia, meus amores, aqui do nosso primeiro ano. Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Eu espero que sim. Olha só, bom dia, Caio. Quem mais tá aí com a gente? Vai subindo esse bom dia pra gente começar a nossa quarta. Começar assim, né? Porque eu sei que vocês já começaram a quarta-feira às 7 da manhã, uma hora atrás, né? Mas a gente está aqui para começar com a biologia, né? Então, estamos aqui com o polo de Acauã, que coisa boa, bem-vindos! Como é que vocês estão? A Cauã está com a gente. Cauã saiu. Barra da Alcântara, Eliseu Martins, Elesbão Veloso. Quem mais está aí? A galera de Uruçuí. Bom dia, nossa turma de Eliseu tá mandando bom dia aqui pelas mensagens. A nossa turma de Elesbão teve aqui ontem, não foi? Foi, o pessoal do segundo ano veio visitar, já veio o primeiro ano, vocês, né? Ontem estivemos com o segundo ano da escola, foi maravilhoso, inclusive saudade de vocês. E aos que não vieram ainda, a gente aguarda a presença de vocês aqui. Quando vocês estão aqui é tudo tão animado, muito maravilhoso, né? Sempre bom a visitinha de nossos alunos aqui no nosso canal Educação. Muito que bem. Estamos aqui para conversar hoje sobre uma história, né, que é muito... a gente se entristece um pouco. Na verdade, a gente está para falar de biodiversidade. A gente vai falar sobre isso essa semana e na próxima, né? Mas a gente vai conversar sobre a biodiversidade ameaçada. A diversidade de seres vivos que está ameaçada. Então, de cara, Caio, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Quem mais está pelo YouTube, já dá um alô aí. Ó, o João Batista, bom dia. É Maria da Guia quem está falando. Oi, Maria, bom dia, bem-vinda à nossa aula, tá? Então, a gente vai... Bom dia, Lesbão. A gente vai falar sobre diversidade ameaçada. Então, de cara, eu quero perguntar para vocês. O que pode deixar uma espécie ou várias espécies ameaçadas? Que ameaças são essas? João Vitor, bom dia. Você sabe o que é? Quais ameaças, na verdade, são essas que a gente está falando aqui? Então, quando a gente vem estudando, desde o momento que a gente começou a estudar ecologia, os ciclos biogeoquímicos, né? A gente começou a estudar as interações entre as espécies, entre a população, né? As comunidades, as dinâmicas dos ecossistemas. Aí a gente fala agora sobre essa diversidade ameaçada. Na aula de hoje, a gente vai afunilar um pouco para a fauna, para os animais, né? Então, alguns animais e algumas plantas, alguns micro-organismos, eles sofrem direta ou indiretamente os impactos provocados pela atividade antrópica, pela atividade humana, né? E isso faz com que as populações dessas espécies comecem a cair. E geram o que a gente conhece como os desequilíbrios, né? Os desequilíbrios ambientais. Então, quando uma população de uma espécie cai a níveis críticos, né? Cai de uma forma muito rápida ou fica com a população bastante reduzida numa determinada área, a gente diz que essa espécie está ameaçada. Mas ameaçada de quê? Ameaçada de extinção, de ficar extinta, de sumir do mapa. E essa é paia demais, ó. Por quê? Porque naturalmente todas as espécies que existem no planeta, elas vão deixar de existir um dia. Então a gente tem, por exemplo, que atualmente, hoje no nosso planeta Terra, a gente não tem nenhum por cento de toda a biodiversidade que já existiu no planeta. O que é que eu quero dizer com isso? Que pelos próprios processos naturais da Terra, principalmente as mudanças climáticas, essas espécies foram se extinguindo, né? Várias espécies, as primeiras espécies que surgiram, as que vieram depois e dentro de um processo evolutivo foram virando, né, aparecendo novas espécies, mais diversidade. Muito maior parte delas não existe nos dias de hoje. A gente encontra os vestígios, os fósseis, a gente encontra isso. Mas a gente tem hoje uma rica biodiversidade que também está ameaçada. Então a gente está passando pela 6ª extinção em massa do nosso planeta.
a maior parte dos processos que fazem com que hajam essas extinções são fenômenos naturais. Mas essa que está acontecendo nesse exato momento, quando a gente fala em extinção em massa, é porque não é só uma espécie que está ameaçada, são várias centenas no mundo todo. Então, o principal fator que faz com que a Terra se transforme muito é o clima, né? E nós estamos vivenciando, a gente está sendo testemunha do aquecimento global, do aumento da temperatura da Terra, mas não é um aumento natural, é um aumento acelerado. E esse aceleramento se dá por conta das atividades humanas. A gente fica jogando gás carbônico na atmosfera, não é? A gente usa os veículos automotores, os processos industriais. Tudo isso vai lançando na atmosfera uma quantidades absurdas de gases de efeito estufa. Carbono, metano é outro. E aí a gente ainda por cima desmata, a gente derruba as florestas. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente derruba as florestas, a gente tem a impossibilidade de retirar. Não dá para retirar esse excesso de carbono da atmosfera. Então o planeta começa a elevar demais a sua temperatura. Bad total. Hoje a aula Bad Vibes, vamos falar sobre as diversidades, né, ameaçadas. Nesse primeiro momento a gente vai entender um pouco sobre a fauna e depois a gente vai falar um pouco sobre a flora, ou seja, a gente vai falar de bichos e depois a gente vai falar de plantas. Beleza, gente? Falando nisso, vocês aí na cidade de vocês sentem falta de algum ser vivo? Por exemplo, eu quando era criança ou adolescente, por ali, né, nessa transição, tinha um senhor que vendia peixe. Eu morava ali na zona norte de Teresina, né, então ali é perto do encontro dos rios, do Rio Poti e do Rio Parnaíba, então tem muito pescador. E aí tinha um senhor que passava na rua de manhã cedinho, aí ele fazia assim, peixe! A gente já sabia que ele estava passando vendendo peixe. E aí eu corria para comprar um peixe que meu pai adorava comer, e eu também, que é o surubim. E hoje a gente não vê mais assim com frequência, né, nos nossos rios, os pescadores encontrando muito essa espécie. Então, assim, uma observação, deve haver estudos, né, que monitorem essa população de animais, né, de peixes, mas a gente sente falta, porque a gente comia muito e hoje em dia a gente não acha tão fácil, ele fresquinho assim. Então, vocês já deram falta assim de algum ser vivo? Outra espécie também que eu senti falta, que eu vi o povo matando assim de centenas para comer, era a juriti. Vocês conhecem juriti? Que o povo chama também de avoante, né, em alguns lugares. Eu via demais quando era criança o povo matando aquilo ali para comer. E uns tempos depois já tinha diminuído demais. Então, isso em determinado local que eu observei. Eu não estou dizendo que foi na cidade, no estado, porque às vezes as populações elas decrescem num determinado ponto e não em outro, né? E aí a gente vai compreender alguns aspectos relacionados a essas ameaças à biodiversidade. Então, vem comigo que a nossa aula está continuando e ela é de biologia, beleza? Comigo, professora Amanda. Nosso tema de hoje, nosso conteúdo é sobre diversidade ameaçada, tá certo? Então, vamos ver aqui nosso roteiro de aula, né? Nós temos os objetivos de avaliar os riscos da ação antrópica, né? Quando a gente fala antrópico, a gente fala sempre da ação humana, né? Sobre os ecossistemas, considerando os riscos e consequências para a saúde humana e a saúde ambiental. E aí a gente vai fazer nossa exposição do conteúdo, debate via chat. E a gente também faz, né, essas nossas questões discursivas, a gente vai conversando aqui, direcionando. Não é não, Zé William, João Vitor, Maria da Guia, Caio, tá tudo certo aí? Galera de Elesbão, Eliseu Martins, Uruçuí, vamos lá. Vocês sabiam que depois de 8 anos, a nossa lista de animais ameaçados de extinção foi atualizada? Né? Então, olha só, há 2 semanas atrás saiu essa reportagem, né, dizendo que finalmente, né, depois de algum tempo, foi ameaçada a lista de animais, né,
foi ameaçada não, foi atualizada a lista de animais em extinção. Então, essa lista é chamada de lista vermelha ou as red lists. Red list. Né? List é o nosso professor de espanhol, mas aí é list de lista em inglês. Então, especialistas coordenados pelo Instituto Chico Mendes, né? Isso aqui é uma parte de biodiversidade. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem agora a missão de atualizar esse levantamento todo ano. Já não dá mais para esperar tanto tempo para fazer essa atualização. Por que que essas listas são importantes? Então, assim, gente, sempre existem profissionais, principalmente da área da biologia, ali os profissionais de áreas afins, das áreas ambientais, da veterinária, né? Que estão entendendo e compreendendo há anos no nosso país o que é que tem de ser vivo aqui. Seja bicho, seja planta, seja micro-organismos, tá bom? Então, existem o que a gente chama de levantamentos. Levantamentos de fauna, levantamentos de flora. Isso quer dizer o quê? Que eu monto uma equipe, né? Geralmente uma equipe de biólogos e biólogas, e a gente cai no campo para montar armadilhas, para procurar e entender quais animais existem naquela região ou quais as plantas que existem naquela região. Então, esses levantamentos vão gerando o que a gente chama de listas de espécies, né? Então, por exemplo, Zé William, você mora em que cidade? Hein? Zé William tá aí nos assistindo, tá aqui pelo nosso chat. Mora em que cidade? Vão dizendo a cidade de vocês. Eu sei que, por exemplo, tem aqui Eliseu Martins, Elesbão, Uruçuí. Então, se em Uruçuí tiver uma equipe que seja montada e vai para uma determinada área para fazer o estudo, o levantamento de fauna, o levantamento de flora, eles vão gerar uma lista. E isso vai sendo acompanhado de tempos em tempos para compreender a dinâmica dessas espécies no ambiente. Então, o Instituto Chico Mendes, antigamente, ele era do IBAMA. O IBAMA abrangia todo esse Instituto Chico Mendes. Depois ele foi desmembrado, né? Ele é uma instituição separada do IBAMA hoje em dia. Mas eles atuam de forma conjunta, né? Então, o Instituto Chico Mendes, ele trabalha mais, de forma mais direta, com a conservação dessa biodiversidade. E hoje a gente sabe que é necessário atualizar todo ano essa lista. Depois de 8 anos, a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil foi atualizada. Especialistas coordenados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade têm agora a missão de atualizar esse levantamento todo ano. O Brasil, olha só quantas espécies. Tem bem, gente, então, quais são esses animais ameaçados de extinção no nosso país? Mico-leão-dourado, onça-pintada, anta, tubarão-martelo, pica-pau amarelo e até o lobo-guará, que é símbolo, né, do Cerrado, principalmente do Cerrado Mineiro. Então, o pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais alerta, a ameaça também já chegou aos rios. Uma hora ia chegar, né? Então, aqui vai comprometer toda a diversidade aquática. Sobretudo os peixes, né? A cada nova edição, a lista aumenta e sinaliza para nós que alguma coisa não está caminhando bem.
E a gente precisa mudar, diz Daniel Vilela, médico veterinário e analista ambiental do IBAMA. A Mata Atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas. Comparando o estudo de 2022 com o de 2014, 139 animais saíram da lista, ou seja, não estão mais em risco, como a tartaruga verde, mas outras 219 entraram. Então, o que é que adianta sair 139 se entra 219, né? Entraram na categoria risco de extinção, como o boto do Araguaia, a toninha, outras espécies. Aqui é uma espécie aquática. A toninha é um mamífero que também vive ali próximos à água, né? A áreas alagadas. Ave de 30 réis de bando e o peixe da chuva. A partir do momento que essas espécies são incluídas na lista, elas passam a ser alvo de elaboração de planos de ação para a sua conservação. E elas passam a ter uma atenção maior no rol de políticas públicas ambientais do país. Então, explica o Rodrigo Silva Pinto Jorge, coordenador de avaliação do risco de extinção de espécies do ICMBio. Então, a gente viu aqui, gente, bom dia, Barra da Alcântara! Eita, vocês estão sabendo que eu estarei em Barra da Alcântara dia 21, próxima quarta, viu? Ok, Barra da Alcântara, dia 21, professora Amanda estará aí com vocês, se tudo der certo. Se eu não me engano, é aí na firma Rodrigues Sobreira. Vamos ver se dá certo se é aí na escola de vocês. Eu acho que sim, hein? Aula ao vivo. E pessoalmente, vai ser massa. Tá certo, gente? Então, olha só. As espécies, elas entram, né, como ameaçadas. A gente vai compreender daqui a pouco quais as categorias, como é que se classifica essas espécies. E aí, a gente observa que elas podem sair. Como é que uma espécie que está ameaçada de extinção, ela sai da lista de animais em extinção? Por que que isso acontece? Porque está explicado aí. Porque quando elas são incluídas na lista, elas vão começar a ser tratadas de uma forma que vai garantir a reprodução delas, né? O humano é complicado. Primeiro destrói, depois quer recuperar. É verdade, galera de Lisbon. Só que a galera que destrói não se preocupa em recuperar, não. São duas galeras diferentes. Né? Corta aqui para mim, Flávio, por favor. São duas galeras diferentes. Tem a galera da destruição e tem a galera da recuperação. Geralmente eles são inimigos. Né? Infelizmente é assim. Então não é quem está destruindo, desmatando, que está preocupado com as espécies que estão entrando em extinção, não. Isso é um trabalho que tem que partir da iniciativa do poder público, do Estado, do governo federal, do governo estadual, do município e das instituições que têm relação com a conservação da biodiversidade, das pessoas, dos profissionais, das universidades, né, que estão trabalhando para tentar recuperar. E aí, como é que recupera? Entrou na lista de animais em extinção. Aí a gente vai fazer de tudo para dar uma atenção especial, compreender o que é que está levando esse indivíduo, essa população a essas ameaças e começa a agir de forma que garanta que ele se reproduza, que ele tenha condições de alimento, tenha recursos, para ele não entrar em extinção. Né? Então, a gente faz assim. Então, tem que gerar toda uma série de atividades para que essa espécie tenha condição de se recuperar. Né? Então, por isso que saíram 139 da lista, mas em compensação, quando a gente cuidou desses 139 e deu conta de tirar da lista, por outro lado, entram 219 animais ameaçados na Mata Atlântica. Na nossa região do semiárido, também tem animais e plantas ameaçados de extinção? Só tem e é muito. Sabe por quê? Porque aqui existem atividades que acontecem de forma desplanejada. Né? A gente vê que há um avanço da fronteira agrícola, desmatamento do cerrado, da caatinga, a pecuária, a utilização de agrotóxicos excessivos, fertilizantes, tudo isso soma tudo com aquecimento global, a confusão danada, os períodos de estiagem maiores do que o convencional, né? E isso também afeta a nossa biodiversidade e a gente vai falar especificamente dela mais na frente. Então, bora ver aqui. A gente viu aqui uma parte da matéria, né, que eu trouxe para vocês, e aí eu vou comunicar agora quantas espécies de seres vivos existem.
né? Quantas espécies? Olha, eu não sei. Não sei. Mas a gente já tem, né, uma noção do que existe em cada tipo de bioma, né? A gente sabe hoje que do total de 1,4 milhão de espécies que já foram descritas, nós temos que a grande maioria delas são de invertebrados, principalmente insetos. Os artrópodes, eles são o maior grupo de seres vivos que tem no nosso planeta. O que mais tem é artrópode, principalmente insetos. Bom dia, Giovana, bem-vinda, né? Olha o tantinho de vertebrados que nós temos. Só esse tantinho aqui, 3%. Ó. Só isso aqui de vertebrados. 3%. Insetos, mais da metade das espécies são deles, né? Temos aqui 18% do total de espécies que existem são vegetais, são plantas. E outros invertebrados com 26%. Então, o que é interessante? Quando a gente fala de 10, 15, 30 milhões de espécies, ainda assim volta para aquela informação que eu dei no começo da aula para vocês, né? Esse tanto de espécie é 0,1% do número de espécies que já teve a Terra, que já teve no planeta em todas as épocas. Lá da primeira espécie que surgiu de ser vivo até agora, o que tem agora não é 0,1% de tudo que já teve. Não é quase nada perto de tudo que já existiu no planeta. Tem noção do que foi que já teve aqui, já foi extinto, né? Do tanto de espécies que já foram extintas no nosso planeta? Então, olha só para a gente compreender um pouco aqui, né? Uma quantidade de espécies, né? Você vai observar que de mamíferos, o Brasil ele sempre se destaca. Na Indonésia, a gente tem 515 espécies descritas e no Brasil, nós temos 450, né? Aves, outro grupo de vertebrados, aves, na Colômbia tem mais, 1.721, Peru tem 20 espécies a menos e o Brasil aparece em terceiro lugar com a maior diversidade de aves. Tá aqui, 1.622 aves diferentes descritas no nosso país. Papilionídeos, ou seja, borboletas, olha só, Indonésia, ultra diverso, né? China, Índia e o Brasil em quarto lugar. Os répteis, né? A gente tem aqui um outro grupo de vertebrados, México em primeiro, Austrália em segundo, Indonésia terceiro e o Brasil em quarto lugar. Anfíbios, os meus favoritos, ou a professora ama, os bichinhos, os sapinhos, as ranzinhas, as pererecas, são meus favoritos, sabiam? Quem não gosta de sapo, nem gente é, para começo de história. Pode começar o ribuliço aí no chat, dizendo, eca, professora, mas são meus favoritos. E olha só, no nosso país, a maior diversidade de anfíbios, pode vir Colômbia, Equador, México, Indonésia e China, não chega nem perto. Nós somos o país que tem a maior diversidade de anfíbios. E esses anfíbios, eles também sofrem muitas ameaças de extinção. Por quê? Porque são seres ultrassensíveis, de respiração cutânea, sensíveis a tipos de poluentes distintos, né? E ao aquecimento global. Vocês sabiam que há uns 10, 15 anos atrás, teve a maior confusão. Eu me lembro demais que, por conta do aquecimento global, olha só o que é um desequilíbrio. Começou a subir a temperatura do planeta, as águas, né? A água doce começou a aquecer um pouco mais e o pouco que aqueceu fez com que houvesse uma, como é que chama? Uma explosão da população de um determinado tipo de fungo que mora na água. Então, os fungos aquáticos a gente chama de quitrídeas. Que nome lindo, né? Quitrídeas. Então, houve um aumento na quantidade de quitrídeas na água. O que foi que aconteceu? Essas quitrídeas elas são parasitas de anfíbios. Minha gente, houve uma destruição, uma morte assim absurda. Vários anfíbios morreram porque estavam parasitados com esse fungo.
Se eu não me engano, o nome dele é lindo, Batrachochytrium dendrobates. Esse fungo foi o que atacou várias e várias espécies de anfíbios e botaram algumas populações em declínio. Então, estava muito no auge, né, esses estudos com os anfíbios, com os fungos, porque aconteceu essa situação há alguns anos atrás, né? Então, ainda hoje se estuda isso para compreender, gente. Quando tem um aumento da temperatura, a temperatura, ecologicamente falando, ela é um fator limitante. Ou seja, tem ser vivo que se reproduz melhor numa certa temperatura. Se baixar a temperatura, ele para de se reproduzir. Se aumentar, ele vai se reproduzir mais. Então, é um fator que limita a população, né? Ele é um fator, a temperatura é um fator que dá condições para uns e tira as condições dos outros. Diretamente, porque tem uns que toleram certas temperaturas e outros não, e indiretamente, como é o caso dessa situação com os fungos que parasitam anfíbios, né? Então, indiretamente, a temperatura influenciou muito. Por quê? Porque fez com que aumentasse a população das quitrídeas, que foram parasitar mais anfíbios e mataram muitos. Então, está uma população em declínio ainda hoje, as populações de anfíbios. A gente sempre vê muito sapo, muita perereca, muita rã, né, nas listas de espécies de fauna ameaçada. Então, a gente vai ver também aqui nesse decreto que saiu, mostrando as espécies que estão ameaçadas. E aí a gente tem aqui as angiospermas, né, que são plantas com flores e com frutos. O Brasil, outra vez, no primeiro da lista, com mais de 50 mil espécies, né, 55 mil espécies. Então, o que é que a gente conclui disso aqui? O Brasil é um país mega diverso. O Brasil é um país mega diverso. Ele tem uma diversidade e uma riqueza de espécies muito grande, tá certo? Por isso tudo, o Brasil é o país com a maior diversidade, maior riqueza de vertebrados e plantas do planeta. Veja abaixo outros países mega diversos, que possuem em conjunto mais de 2/3 da biodiversidade da Terra. Quer dizer, se eu pegar todos os animais e todos os seres vivos, na verdade, do planeta, isso aqui tudo, ó, essa parte e essa aqui, tudo isso aqui está distribuído nesses países aqui, ó. Brasil e outros países da América do Norte, né? Olha essas regiões aqui que estão localizados os países mega diversos. Aqui na África a gente ainda encontra alguma coisa. Aqui, ó, China, região, a Austrália, né? Aqui na Oceania, nesse continente, também é super diverso. Se você observar bem que ainda tem uma diversidade alta, mas é interessante, né? Que a maior parte dessa diversidade, ela tá aqui nessa região de temperatura mais quente do planeta, numa zona térmica temperada, né? Tá entre os trópicos. Aqui, ó, na região do Equador e entre os trópicos. Então, são regiões de temperatura mais quente. Então, essa temperatura elevada faz com que haja um aumento nessa nossa biodiversidade. Tá certo? Então, vamos adiante. O Brasil é o país com maior biodiversidade no planeta. Ele foi o primeiro signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, né? E essa biodiversidade de um país pode ser qualificada. Qualificada é dizer as qualidades, dizer onde é que se encontra, as características, não é quantidade, tá? Então, ela é qualificada pelos ecossistemas, pela diversidade em ecossistemas, pela diversidade de espécies, pelo endemismo. Vocês sabem o que é o endemismo? Endêmicas são espécies que só ocorrem em uma determinada região. Por exemplo, a gente usa essa expressão até para algumas doenças. A malária, por exemplo, é uma doença endêmica da região norte do país. Acontece mais lá, né? E aí a gente vai ter espécies endêmicas de determinados domínios, né?
de determinados biomas. Então, existem seres que só ocorrem aqui. Não vão acontecer na Amazônia, nem nos Pampas, nem no Pantanal, né? Por exemplo, o galo de Campinas. Vocês conhecem aquele passarinho? Um cancão. Quem nunca viu um cancão, né, minha gente? Cancão. Um cancãozinho. Só tem aqui na nossa região do semiárido, né? Então, o endemismo é a presença, que na verdade a gente não fala presença, a gente fala ocorrência de determinada espécie. Não, deixa eu resumir mais ainda. É a ocorrência da espécie em um lugar restrito. Né? Ok, gente? Certo? Você nunca vai ver um juazeiro plantado lá no miolo da Mata Amazônica. Não vai, porque ele é uma planta de caatinga. Um facheiro no Pantanal, um cactuzão daquele, não vai. São endêmicos da caatinga. Todo mundo entendeu o que é endemismo? Giovana, Zé William, João Vitor, Maria da Guia, Caio, quem mais está aí em Barra da Alcântara? Minha gente, não me abandonem no meio da aula, não conversem comigo, por favor, que eu estou carente hoje. Bora. Alguém me responde. Todo mundo entendeu o que é endemismo? Ok. Então, a gente segue com o conceito de patrimônio genético, que também é o pool gênico. A diversidade genética também que existe dentro da nossa biodiversidade. Certo? Então, professora, como é que pode esse negócio de patrimônio genético? Veja bem, a gente falou muito aqui sobre variabilidade, né? Que dentro de uma espécie existem genes distintos, mesmo sendo da mesma espécie. Então, toda essa diversidade genética, a gente considera também biodiversidade e enquadra isso no que a gente chama de pool gênico, ou o patrimônio genético das espécies do nosso país. Obrigada, Giovana, por responder, assim eu não me sinto tão só nessa aula que está cheia de gente. Que preguiça é essa de responder no chat e de conversar comigo pelas mensagens, hein, Magote? Bora conversando comigo, que eu não tolero ficar falando a aula inteira sem bater papo, tá certo? Cadê tu, Caio? Presta atenção, que tu foi o primeiro que entrou na aula, agora sumiu, cara. Cadê você? Hein, Maria, João Vitor, Zé William, Elesbão, Barra da Alcântara, Uruçuí, cadê vocês? E aí, ó, devido o quê? A dimensão continental. Minha gente, o Brasil, ele é quase do tamanho de um continente. Olha isso aqui tudo é o Brasil. Isso aqui são países menores da América do Sul. O Brasil é maior que vários outros países, né? Então, ele tem uma dimensão, um tamanho, do tamanho de um continente. A dimensão é continental. E também a variação climática e geomorfológica. O Brasil abriga 7 tipos de biomas, que a gente também chama de domínios, né, morfoclimáticos, e 49 ecorregiões, tá? Regiões ecossistêmicas. Muito bem, Caio, apareceu de novo. Que coisa boa. Tudo ok até agora? Então, eu quero que vocês observem, né, essa imagem, tá? E observem como as atividades humanas olha a perguntinha básica para vocês. Observando esse quadro,
como as atividades antrópicas, as atividades humanas, influenciam na perda de biodiversidade. Então, eu vou dar 3 minutos para vocês olharem esse quadro e responderem a essa pergunta e a gente volta já já. 3 minutos na tela, valendo! Muito bem, gente. E aí? Cadê a galera de Barra do Alcântara? Já começou aqui a responder. Professora, poluição, né, das águas, seja doce, salgada, dos rios, oceanos, mares, através dos gases que são emitidos, desmatamento, queimada que destrói o hábitat e dos animais e destrói a fauna. Massa Barra da Alcântara ter tocado nisso, porque quando a gente fala de hábitat e destruição de hábitat, a gente empurra muitas espécies para a extinção. Por quê? Porque, minha gente, onde é que esse povo vai morar? Existem espécies que precisam de
áreas enormes para poder sobreviver. Os grandes mamíferos, por exemplo, são assim, os mamíferos de grande porte, as onças, né, as antas, por exemplo, precisam de uma área extensa. Então, quando você começa o desmatamento, você pega uma área maior e vai transformando ela em pequenos fragmentos. Isso a gente chama de fragmentação de hábitat. Não dá certo. Por quê? Porque algumas espécies precisam de bastante espaço para sobreviver. Por isso que é tão importante a gente pensar, inclusive, em outros aspectos importantes, né? A gente sabe que parte do que é feito na agroindústria é necessária, porque a gente precisa alimentar nosso povo, mas muito do que é produzido pelo agronegócio, que é massivo, que desmata, que joga veneno, é mandado para fora, é exportado. Parte da mesma coisa com a produção, né, da pecuária. E a gente tem alternativas para isso, né? A gente tem a agricultura familiar, que pode, inclusive, suprir as demandas locais, né? Ok. E aí a gente pensa, então, como é que a gente faz para deixar o espaço adequado para que as espécies vivam harmonicamente? Tem um fator que é importante, que a gente pensa, que quase nunca a gente toca nesse assunto, que é a demarcação dos territórios indígenas. Os povos originários, os povos indígenas, eles vivem harmonicamente, faz parte da existência, faz parte da forma, do jeito que eles sabem viver com relação à natureza. Então, eles não querem, não precisam da terra para destruir tudo, para plantar soja, milho, algodão, não é isso. Mas eles precisam daquela terra, da demarcação das suas terras, porque eles têm parte importantíssima e auxiliam muito na conservação das espécies, tanto de fauna, quanto de flora, quanto de micro-organismos, tanto dos animais terrestres como os aquáticos. Porque nas áreas demarcadas, que são terras indígenas, elas são grandes áreas de reserva ambiental. E aí, nessas áreas, é proibido a caça, a pesca, é proibido as atividades que são além das atividades daquela comunidade indígena, daquela etnia que vive naquela área demarcada, né? Então, é muito importante a gente falar disso também, pessoal. Por quê? Porque a gente vê que é o modo de vida da gente que destrói tudo, galera. A gente, para consumir, a gente passa por cima de pau e de pedra, porque foi assim que ensinaram pra gente. Que a gente tem que estudar muito para trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, para consumir e ter coisas. Para só assim a gente ter uma vida feliz. E não é bem assim. Eu sinto informar, a gente tem uma vida feliz, uma vida plena, quando a gente tem autoconhecimento, é quando a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, do que a gente precisa, do que a gente não precisa, é quando a gente escolhe um trabalho que seja afinizado com as nossas ideias, com os nossos valores, não é verdade? Então, a gente tem felicidade plena na nossa existência, não é só depois de um trabalho, de um carro, de uma casa, não. A gente tem uma consolidação de alguns sonhos, né? Claro que a gente quer ter condições de ter nossa moradia, até porque isso é um direito básico da gente, né? É a moradia, é o transporte, a gente tem direito à terra também, mas a gente observa que é esse desenfreamento, a busca por riqueza, para o acúmulo de riqueza que faz com que a gente fique nessa loucura de consumir e empurre tudo isso aí que vocês estão vendo nessa imagem, né? Que Barra da Alcântara, a nossa turma falou, que o pessoal de Elesmão está colaborando aqui com a resposta, dizendo também dos esgotos das indústrias que vão para os mares, para os oceanos, para os rios, né? Então, a gente empurra muitas espécies para a extinção com essas ações da gente que a gente faz, porque assim a gente foi ensinado. Então, eu costumo dizer nas nossas aulas que a gente aprendeu muita coisa? Aprendemos, mas agora também é hora de desaprender. A gente tem que desaprender a ser consumista, a ficar querendo ter excessos, mas a gente tem que aprender também o que é nosso de direito,
né? Eu sei que muitos de nós, e eu me coloco assim também porque eu sou professora, muitos de nós queria ter muito mais, claro, do que o que tem em casa, né? Mas isso não é um fator para deixar a gente infeliz e não é consumindo que a gente vai comprar essa plenitude. A gente precisa viver, a gente precisa aproveitar a vida da forma que a gente pode, com o que a gente tem. Não estou aqui romantizando pobreza, porque pobreza não era nem para existir se não fosse as formas como acontecem as coisas na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política, né? Infelizmente a gente tem as desigualdades, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver plenamente, de viver sem pensar em ser algo ou alguém só quando você tiver algo, né, material, tá bom? Sonhar é maravilhoso, chegar na realização do sonho é incrível, mas a gente precisa se ligar nisso também, tá bom? Então é muito massa, porque eu sei que vocês têm aula de projeto de vida e se fala muito nisso no projeto de vida também. Não é verdade? Então, a gente observa que existem essas situações e tem alternativas, gente. A gente tem alternativas para salvar nossas espécies. Uma delas é a demarcação dos territórios indígenas. Sem território, não é só para o indígena ali não, mas é de direito dele também. Porque antes de chegar qualquer um dos colonizadores que aqui chegaram, todo o país era território indígena, né? E a gente tem a raiva dos indígenas, porque assim a gente também foi ensinado, né? Quando a gente vai fazer um programa, assim, uma coisa que alguém convida você para fazer uma coisa e você acha que não vai ser legal, você já diz logo, Ave Maria, programa de índio, né? Então a gente é racista com os indígenas, nós somos racistas com os indígenas e a gente precisa desaprender isso, isso precisa não existir mais. Não dá mais para a gente fechar os olhos e se enganar, né? Achando que eles são preguiçosos, que não sei o que, que não gostam de trabalhar. Não é isso. Eles vivem de uma outra forma e nós estamos num outro contexto diferente, né? E também não é imaginar que todo indígena está lá no fundo de uma rede enfurnado no mato, não. Tem indígena nas universidades escrevendo os livros e tem indígena tocando em banda, tem indígena em favela, tem indígena em mansões, enfim, são pessoas, são povo da nossa gente que também tem seus direitos, né? Então, aos que ainda estão nos seus territórios, que não precisaram sair para outro canto ou não quiseram, eles merecem, precisam e isso traz um impacto muito positivo para a conservação da nossa biodiversidade, a demarcação dos territórios indígenas, tá certo? Uma das várias alternativas, mas também é uma das principais quando a gente se fala de conservação, né, de preservação ambiental, tá certo? Ok, Gabriel? Barra da Alcântara, Lesbão, que responderam massa demais. Gabriel, que tá aí chegando agora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Sazoner. Tava com saudade de você, rapaz. Tava por onde? Faz dias que eu não te vejo por aqui. E o Mauro, cadê, hein, Gabriel? Alô, Mauro, você tá aí, querido? Espero que sim. Então, olha só. A gente conversa, então, como essas atividades antrópicas influenciam na perda da biodiversidade, né? Então, a gente vem com as indústrias e sua poluição, né? O nitrogênio que sai, os óxidos de nitrogênio, o carbono, que saem das chaminés, produtos químicos tóxicos, metais pesados, efluentes, né, que são os esgotos, que vão para as baías, para os estuários, que vão para os corpos aquáticos, né, os corpos hídricos. As cidades são potenciais poluentes, né, com metais tóxicos, petróleo, a poluição, o esgoto, o lixo, enfim, o asfalto, né, expansão urbana, canteiros de obras, fazendas, as marés vermelhas, tem uma zona na região aquática que é sadia, né? Tem zonas que ficam com falta de oxigênio, tem sedimento, ou seja, o que vai para o fundo dos rios, dos mares, dos lagos, que é tóxico, então a gente tem que se ligar em tudo isso. Então, ó, não quando a gente fala de gestão ambiental, de meio ambiente, de ciências ambientais, já falei para vocês que conservar é diferente de preservar, né? Conservação é a utilização racional de um recurso de modo a obter um rendimento estável,
e considerado bom, e garantir a renovação do estoque e o manejo sustentável dos recursos explorados dos ecossistemas. E a preservação é a ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação. Um ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies, animais e vegetais ameaçados de extinção. Então, preservar é não ter contato algum, a não ser que seja o contato ou o esforço para garantir a existência daquela espécie, daquele ecossistema, daquele ambiente. Conservar, você pode ter uma certa utilização, você pode ter um certo contato, né, uma presença humana naquela área, né, e pode se extrair dali alguma coisa. Mas quando a gente fala de preservar, não rola. Preservar é deixar quieto e atuar apenas para que haja manutenção natural, né, que não haja qualquer forma de dano ou degradação de um ecossistema, uma área, ou animais e vegetais, tá? Então, a gente vem ainda com as questões ecológicas, né? Quando o desenvolvimento é compatível com a manutenção do processo ecológico essencial, diversidade de espécies e recursos biológicos, né? A gente vem com a diversidade social e cultural, né? Que vem com desenvolvimento e controle sobre as próprias vidas, torna-se compatível com a cultura e os valores das pessoas atingidas, aumentando e fortalecendo a identidade da comunidade, né? A gente ainda tem as questões econômicas que se envolvem com essas questões das ameaças, né? O desenvolvimento é economicamente eficiente e os recursos são geridos de forma que suporte gerações futuras. Lembra que a gente falou de sustentabilidade? Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que trazer essas três dimensões. A dimensão ecológica, a dimensão social, cultural e a dimensão econômica. Tá certo, gente? E aí a gente vai falar um pouco sobre fauna, né? Só para a gente diferenciar aqui essas questões das ameaças e compreender as listas também de espécies, né? Que a gente vai ver também na próxima aula. Então, essa fauna é o grupo, o conjunto de animais. Tá certo? Então, é fauna. Quando é planta, é flora. A gente já sabe disso. Então, essa fauna no nosso país e no mundo todo, ela se divide, né? Ela se divide em grupos silvestres, né? Que são os que residem nas matas. Não são animais domésticos, né? São animais que vivem soltos, né, na natureza. Então, essa fauna silvestre, ela ainda se subdivide em fauna silvestre nativas, que são as da nossa região, e a fauna silvestre exótica, que vieram de outro lugar. Foram trazidos. Então, existem algumas espécies animais, vegetais, que foram trazidos de outros lugares, tá certo? Então, a gente tem essa observação das espécies exóticas que não são domesticadas e elas chegam impactando, né, o nosso ambiente muitas das vezes. Então, existe a fauna exótica e depois ela pode se tornar uma espécie invasora. Tem diferença também, tá? Não é porque é exótica que é invasora, mas toda invasora é exótica. Ok, Zé William? Beleza, Lesbão, Barra da Alcântara, tá certo? Então, olha só, essa fauna invasora, que é uma fauna que vai vir de fora e vai chegar aqui causando impactos, né? Então, a gente tem ainda a nossa fauna doméstica, né? Que é composta por animais que já convivem com a gente há muitos anos. E quando eu digo muitos anos, eu estou falando, por exemplo, dos cachorros, que vivem com a gente há mais de 15 mil anos, com a gente, espécie humana, né? Então, a gente tem essa presença. Essa fauna doméstica, ela vem com os animais e plantas, né? Oh, desculpa, se é fauna é só animal, né? Ela vem com animais que acompanham a humanidade evolutivamente.
E aí a gente vê cachorro, gato, galinha, cavalo. Quais mais a gente pode considerar fauna doméstica? Os que a gente domesticou, né? Algumas aves que não eram nem para ter sido domesticadas, mas que foram domesticadas, né? Então existe essa fauna doméstica. Inclusive, a gente vai falar na nossa próxima aula sobre um fenômeno que acontece com os gatos. Então, existem gatos, né? Gatos já são animais domésticos. Mas esses animais domésticos, quando não há um controle, eles ficam se reproduzindo. E a gente vai ver os impactos ambientais da fauna provocados por gatos, porque eles são ultrapredadores, eles são muito pancada, eles caem no mato, minha amiga, detonando passarinho, roedor, tudo que é espécie que eles conseguem caçar, eles vão lá e matam eles. Então, tem um impacto muito grande dos gatos na fauna nativa. A gente vai entender que, inclusive, tem gatos que são seres já domesticados, que estão voltando para o meio ambiente natural. Então, existe um fenômeno e a gente vai falar disso na nossa próxima aula. Espero que até aqui vocês tenham curtido. A gente se vê na sexta, ó. Cheiro bem grandão, até mais e tchau, tchau.